Bom, gente, então vamos começar aqui com esses vídeos sobre os primeiros anos do Brasil republicano, a República Velha, né? Se entende por República Velha ou Primeira República um período compreendido entre duas intervenções militares. A primeira, em novembro de 1889, comandada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e a segunda, 1930, a que ficou conhecida como a Revolução de 30, que levou ao poder Getúlio Dornelles Vargas, ex-governador do Rio Grande do Sul. Bem, a República Velha ela pode ser dividida em duas grandes fases. A chamada República da Espada, que são os primeiros 5 anos, e a República Oligárquica, que nós veremos nos próximos vídeos. A chamada República da Espada, ela tem esse nome porque o país foi governado por presidentes militares, marechais. O primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, que esteve ligado à implantação da República no Brasil, e o seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. A partir de Floriano Peixoto, você começa a ter os presidentes civis, como Prudente de Moraes, que nós vamos falar disso mais à frente. Bem, quando ocorre o golpe de 15 de novembro de 89 e a família imperial é deposta, Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel, todos partem para a Europa, é criado um governo provisório no Brasil. O que é um governo provisório? É um governo de tampa-buraco. A Constituição de 1824, a Constituição outorgada por Dom Pedro I, que marcou a monarquia brasileira, ela deixa de existir, ela é revogada, ela é cancelada. E o Brasil fica entre 1889 e 1891 sem Constituição. Aliás, é isso que se caracteriza para um governo provisório. É um governo de tampa-buraco onde você não tem uma Constituição, não é um governo, vamos dizer, oficial, é um governo de fato. Tá? Bem, durante o governo provisório, que foi presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, você tem algumas questões aqui que marcaram esse período. A primeira delas foi o encilhamento. O que foi o encilhamento? Em 1890, o governo republicano, liderado pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, decidiu adotar uma política emissionista, ou seja, autorizou que bancos privados de São Paulo, Rio Grande do Sul, emitissem papel moeda, cédulas. Qual era o objetivo? Gente, em 1888 a escravidão foi legalizada no Brasil. Antes disso, a maior parte dos trabalhadores eram escravos. Escravos não recebem salários. Então a quantidade de papel moeda no Brasil era pequena. Com a ilegalização da escravidão e a vinda de imigrantes, esses imigrantes eles recebem salários, era preciso aumentar a quantidade de papel moeda disponível. E o governo republicano acreditava que, aliás, essa ideia de aumentar a emissão do papel moeda era um projeto da monarquia. Só que a monarquia não conseguiu implementar isto, porque a República derrubou antes. E a República pega esse projeto de precisamos aumentar a quantidade de papel moeda disponível para remunerar os imigrantes. E mais, com mais dinheiro em circulação, podemos aumentar as linhas de crédito para estimular o desenvolvimento industrial do país. Então essa política econômica emissionista tinha como objetivo desenvolver o país e adaptá-lo às novas circunstâncias com a mão de obra assalariada com a imigração. O problema é que como os bancos começaram a emitir dinheiro demais, isso fez com que a inflação disparasse e o país entrou numa crise econômica muito séria, porque foi uma coisa descontrolada. A palavra encilhamento vem de encilhar. Encilhar é colocar arreios nos cavalos. E esse nome veio a partir de uma brincadeira que apontava para que essa política econômica do governo tinha, na verdade, transformado a economia do país num jogo de aposta de cavalo. Porque com a quantidade de dinheiro a mais no mercado, isso começou a gerar muita especulação. E na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, muitas empresas eram as chamadas empresas falsas. Algumas pessoas vendiam ações de empresas que não existiam, empresas fantasmas no Rio de Janeiro. Então muita gente comprava as ações e logo depois o preço dessas ações despencava. Então o encilhamento esteve relacionado a esse momento de incerteza financeira, de crise econômica, de inflação que marcou esses primeiros anos da República. Bem, além do encilhamento, no mesmo ano, o ano de 1890,
foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que faz uma Constituinte, elabora a Constituição do país. A Constituição fica pronta em fevereiro de 91 e é a primeira Constituição republicana deste país. É a segunda da história do Brasil, porque a primeira é a de 24, outorgada por Dom Pedro. Essa Constituição aqui foi uma Constituição promulgada, ou seja, aprovada por Assembleia Constituinte. E o que ela estabelece? Primeiro, o nome oficial do Brasil passava a ser República dos Estados Unidos do Brasil. E Brasil, na época, se escrevia com Z. Por isso que eu procurei manter a grafia. O que significa essa República dos Estados Unidos do Brasil? O modelo que se tentava copiar era o modelo estadunidense. É instituída uma república presidencialista, ou seja, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo, e ele é eleito para um mandato de 4 anos. Além disso, é estabelecido uma república federalista, ou seja, cada um dos estados que compõem o Brasil, as antigas províncias, então, as antigas províncias do Império foram transformadas em estados. Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, etc. Cada estado tinha o direito de ter ampla autonomia. Tinha a sua própria Constituição, tinha o direito até de pedir empréstimo no exterior sem autorização do governo federal. Então, por isso, Estados Unidos do Brasil são os diversos estados, cada um com suas próprias leis, com sua autonomia, que estão unidos para formar o Brasil. Só que isso aí vai dar problema. Porque você parte de uma administração onde as províncias não mandavam em nada para logo de cara entregar grande poder a elas, que era o que os cafeicultores de São Paulo queriam. E o que nós vamos ter? A Primeira República ela vai aumentar o fosso existente entre o estado de São Paulo, que é o estado mais rico, o principal produtor de café, o que tem mais ferrovia, o que vai atrair mais imigrantes, e o que vai ter mais dinheiro, mais autonomia, mais poder, e o resto do país. Principalmente os estados nordestinos, os estados da região norte, os estados da região centro-oeste. Então você vai ter esse desnível. E é justamente durante a Primeira República, né, com esse poder de São Paulo, e principalmente com o crescimento da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, em 1880, era uma cidade com 64 mil habitantes. Em 1920, essa cidade ela salta para mais de 500 mil de habitantes. São Paulo vai começar a rivalizar com o Rio de Janeiro. É uma cidade que vai crescer a passos largos, vai atrair imigrantes, hospitais. A Faculdade de Medicina é criada em São Paulo em 1912, que agora é incorporada à USP. Então vai ser uma cidade que vai crescer, uma cidade que vai buscar ser cada vez mais moderna. E começa a ter, justamente nessa Primeira República, a noção de que São Paulo é a locomotiva que move 19 vagões vazios, que eram os outros estados. Lógico que essa frase é criada pelos paulistas, então a ideia de que São Paulo é o estado mais poderoso e o estado que leva o país nas suas costas. Isso vai começar a ter muita força no início do século XX, durante a Primeira República. Bem, uma outra questão importante da Constituição de 1891 foi o início de uma separação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica. Começa a se formar um Estado laico, um Estado que não tem igreja oficial. Por que eu coloquei início? Porque essa separação ela não foi completa. Até hoje ela não é completa. Porque, veja, até hoje existe nas repartições públicas objetos religiosos, crucifixos, que estão ligados principalmente à Igreja Católica. Feriados católicos são considerados feriados nacionais. Então você não tem uma separação total entre o Estado de um lado e a Igreja Católica de outro. Mas a Primeira República, ela iniciou essa separação. Tá? Então agora não tem mais igreja oficial, é instituído o casamento civil, é instituído o registro civil de nascimento, que é obrigatório, e os cemitérios passam para o controle do Estado. Então essa separação vai começar a se montar aqui durante a Primeira República. Só mais um ponto. O sufrágio, o voto. Quem é que pode votar no Brasil? A obrigatoriedade de ter renda, que marcou a monarquia, não existe mais aqui. Tá? Então, todos os homens maiores de 21 anos, independente da renda,
podem votar, mas precisam ser alfabetizados. Nesse momento, você tem um índice de analfabetismo muito alto no Brasil. Então, a porcentagem da população que podia votar variava de 3 a 5% da população total da República dos Estados Unidos do Brasil. Bom, nos próximos vídeos vou começar a falar sobre os primeiros governos republicanos do país.